Fala pessoal, bora de atualização de obra. Mais um dia aqui passar para vocês o que a gente vem fazendo. E claro, aproveitando esse céu azul sem nenhuma nuvem. Um dia maravilhoso ali para a gente trabalhar aqui na cobertura. E então aqui, como vocês podem perceber, já explicamos nos outros episódios, lançamos o oitão aqui, fizemos uma parte do reboco ali para não precisar entrar com o reboco depois ali quando tiver com as telhas. E então agora dá para entender bem o desenho que eu estava explicando para vocês quando a gente estava só com a laje aqui em cima, de como que ia ser esse telhado, né? Então agora vocês percebem que essa face aqui do telhado, ela contorna e segue lá para baixo. O outro telhado do oitão mais alto vem aqui por cima. E lá na frente as quedas elas são diferentes. Ó, pode ver que esse nível que eu tô aqui, ainda tá os caibros aqui para colocar, né? Então tá aqui na ponta aqui, tem os caibros para colocar. Mas esse nível aqui, como esse espaço aqui ele é mais curto, ali a casa avança, eles saem do mesmo ponto lá, só que a cumieira tem um ponto diferente, né? Então essa cumieira, esse telhado acaba subindo mais, porque ele acaba morrendo mais adiante aqui do que seria o telhado da garagem. Então a gente lançou o estrutural aqui, explicou nos vídeos, mas agora com a madeira já no lugar fica mais fácil para visualizar, né? Então aqui explicar para você, a gente está utilizando a madeira de cambará em toda a estrutura. Então tanto a parte de linhas, pontaletes, caibros, sarrafos, sarrafão 5x5, a gente está utilizando toda madeira de cambará. E um detalhe interessante, todas as madeiras que vai para o beiral da casa, tanto aquela, essas aqui, aquelas lá, elas são todas aplainadas, né? Então vocês podem ver que a peça ela é aplainada por completo, porque a máquina, quando ela puxa lá na madeireira, ela puxa a peça por completo. Então eu não consigo só aplainar as pontas. E também, se fosse pegar uma plena manual para aplainar só as pontas, além de dar mais mão de obra aqui no local, sempre acontece da plena manual, ela às vezes tirar um pouco mais de uma peça, tira um pouco menos da outra, tira um pouco mais dessa, tira um pouco menos dessa. Então acaba às vezes dando uma diferencinha entre essa peça e os caibros do lado, né? Então vocês podem perceber ali os caibros todos aplainados. Esses que aparecem aqui, eles são aplainados. Os internos a gente acaba fazendo bruto, né? Porque a madeira, quando ela tá bruta, ela tá um pouquinho mais reforçada e não haveria necessidade da gente plainar. Então repara que esse telhado aqui, ó, dessa área aqui, que é um telhado mais longo, essas peças internas aqui, elas estão brutas, né? Tanto essa como essa. E aqui também tá uma peça bruta. E aqui no meio tudo plainado, né? Vou mostrar para vocês aqui o outro lado, que a gente deixou o acesso. Lembra que a gente não quis fechar aqui para dar um acesso. Depois é possível passar aqui por baixo quando tiver com as telhas, né? Mas esse cantinho aqui, ó, de novo, esse telhado é o mesmo telhado que tá vindo daquele lado da garagem lá, ó. Repara que ele tá todo aqui no mesmo nível e ele vem pra cá. E aqui tem um cantinho ali que a casa vai fazendo esse desenho. Então a gente tem a junção dos dois telhados. Esse telhado aqui ele vem por cima desse do canto aqui. Aqui ainda a gente vai fazer o preenchimento com o tijolo para dar um nível aqui, né? Então vocês podem ver que o tijolo tá solto aqui, mas embaixo tá amarrado. E de novo, os caibros que vão pro beiral, eles estão todos aplainados, né? O pessoal tá chumbando aí no pontalete ali de uma das linhas. A gente sempre chumba na laje e coloca um dormente, que eu vou mostrar em detalhes ali para vocês. Aqui também tem, ó. Então por que a gente faz esse dormente aqui? É mais para distribuição de carga, para dividir o peso da estrutura que está descarregando aqui. Então, todos os dormentes a gente não apoia direto na laje, a gente chumba eles e acaba colocando uma peça para servir como se fosse uma espécie de sapatinha de cada dormente, né? Então ele tem uma distribuição melhor da carga que está descarregando aqui. Isso foi feito para
todas, né? Podem reparar aqui, ó. Tô andando aqui por cima, mas tá um pouco passando por cima dos carros. Ó, outra aqui. E aqui tá faltando esse cantinho aqui. A gente tem que fazer aquele canto ali. E aqui pra frente já tá tudo colocado. Esse tijolo aqui já tá sendo assentado, que é o mesmo que eu comentei com vocês do outro lado lá. Aqui tem a linha. Esse canto aqui já foi rebocado porque a gente precisa fazer a cobertura da casinha ali da torre da caixa da água. E a gente precisa entrar com o rufo para evitar a infiltração ali naquele telhado. Então a gente já optou por rebocar essa parte da torre já para deixar a parte da cobertura toda finalizada. Então aqui está o telhado, tá faltando só esse canto aqui e o pessoal já deve começar a sarrafiar ali nos próximos dias aqui para começar a cobrir com a telha. Então é isso, pessoal, eu quis mostrar mais essa parte da cobertura avançada aqui para vocês, porque no último episódio a gente explicou mais ou menos como seria, e aqui agora fica mais fácil de visualizar, né? Lembrando sempre, uma outra dica interessante é que quando fica interno, escondido assim, não há necessidade de fazer emenda de topo, né? Então você pode transpassar as peças, elas estão amarradas aqui e elas estão amarradas aqui no lado também, ó. Pode reparar. E respeitando, claro, sempre o distanciamento, né, dos caibros, como tem que ser. Mas, por exemplo, aqui, ó, esse telhado ele vem por cima, ele vai ficar à mostra para quem tá de fora. Então lembra bem, o que fica à mostra tá plainado, a peça de fora fora, e aí a emenda tem que ser, não pode ser esse tipo de emenda aqui, né? Tem que ser esse tipo de emenda ali, porque elas, ó, ali de novo, fica à mostra, então a emenda tem que ser dessa forma, né? Aqui por dentro, interno, não há necessidade. A mesma coisa na cumieira ali na parte superior. E a gente está colocando as mãos francesas também para fazer travamento. Ainda faltam algumas. Aqui no meio falta, lá no canto já foi colocado. E é isso. Eu quis mostrar mesmo porque agora fica mais fácil para visualizar ali a cobertura. Quando a gente fala às vezes do projeto, fica um pouco difícil de imaginar, mas agora o pessoal já entendeu bem que esse telhado que está aqui, ele é o mais alto de todos, né? E aí esse aqui, ele é o mesmo daquele lá, só que ele acaba avançando um pouco mais e acaba percorrendo a lateral lá do fundo que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então ficou bem mais fácil, bem mais claro de visualizar. E é isso. Para quem chegou até aqui, eu vou pedir para fazer o convite para se inscreverem no nosso canal, deixar o like, para acompanhar as nossas obras aí, os nossos projetos. E também gostaria de agradecer a todo mundo aí que vem acompanhando os nossos vídeos, vem interagindo com a gente. E então é muito gratificante para nós. Eu também vou convidar para curtir as nossas redes sociais, Instagram, que a gente tem o dia a dia de obra, projeto, então para ficar por dentro aí de todos os andamentos aí das nossas obras e dos nossos projetos. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima e bora pra cima aí que tem bastante coisa pra fazer. Valeu!